povo de Deus, tudo bem? Como vão vocês? Aqui mais um dia na presença do Senhor. Eu vim aqui corrigir umas coisinhas do meu... É pouca coisa que eu acho que eu sei que eu tenho que corrigir, né? Pode ser que tenha mais, mas que eu não saiba que eu cometi o erro, né? Aqui, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estar aqui na presença dele, por ter vocês aqui, né? Pedir a ele que traga palavras de bênção na minha boca, palavras que venham dele, que venham do coração dele. E eu também prometi a vocês trazer as maiores qualidades de Deus, né? Ele tem muitas, mas aqui as maiores. Então vamos falar sobre isso também. Então, a primeira coisa, quem levou Jesus para o deserto não foi um anjo do Senhor, como eu cometi esse equívoco, né? Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, tá? Quem levou foi o Espírito Santo e não um anjo, tá? Como eu me equivoquei, me enganei. Esses dias eu passei por muita tribulação, gente. Deus estava comigo em todas as elas, me ajudando. Porque eu tenho o foco, o querer, né? O querer muito, muito forte de nascer de novo, tá? Assim, eu acho que ainda tem muita coisa em mim para ser melhorada. E eu vejo já o meu Deus transformando, sabe? Porque uma oração que eu fiz a Ele foi que eu queria ser transformada. Eu queria muito, muito ser transformada. Eu quero muito, e eu tô no caminho da transformação, eu creio, gente. Não em mim, não na força do meu braço, mas, meu Deus, eu creio que Ele vai me transformar, né? Claro que eu tenho que fazer a minha parte. É aceitar, né? Que Ele vai lá tirando tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que não agrada a Ele, e vai trazendo para mim os dons do Espírito Santo, vai trazendo para mim um coração semelhante ao de Cristo. Se você também tem esse propósito, vamos comigo nessa caminhada, gente, tá? É uma caminhada meio grande, mas é uma caminhada que a gente consegue. A gente consegue, com a ajuda de Deus, a gente consegue, é possível. E é uma caminhada, meu pastor, eu voltei na igreja, eu estou fazendo aconselhamento com o pastor, e ele vai me ajudar. Eu estou muito grata a Deus que ele botou um instrumento dele, uma pessoa capacitada, que é uma pessoa de boa índole, de uma pessoa que você nota que tem Deus ali na vida dela, que é o pastor da minha igreja, um pastor muito tranquilo, um pastor paciente, um coração bom. Então Deus é tão bom de um jeito que ele me colocou que o pastor vai trabalhar, vai ir andar junto comigo nesse caminho até chegar o que Deus quer de mim, o que eu quero agradar a Deus, gente. Eu quero ser transformada, né? Como eu já falei, ser uma nova criatura. Então, esses dias foi bem difícil, porque Deus estava tirando de mim aquele meu antigo eu, para botar o novo dele, né? Então, assim, não é muito fácil no começo. Aliás, eu já venho há muitos anos tentando melhorar, trabalhando em mim e tudo, mas foi que eu descobri que sozinho eu não consigo. Então é Deus que vai transformando a gente precisa querer, buscar, que Ele vai fazer. Não se preocupe que Ele vai fazer, só busca, vê o que é que precisa ser melhorado em você. Eu era uma pessoa rancorosa, malvada, assim, tinha discussões com a minha mãe, e tô aos poucos no caminho, tudo vai ficar e ficou no passado, porque eu quero ser uma nova criatura, eu aceito ser moldada por Deus, eu aceito ser disciplinada, mesmo que dor, eu sei que Ele vai me disciplinar em amor, porque Ele é um Deus bom. Então, assim, nesse meio desse processinho que eu passei, Deus estava comigo, esse desertinho, o tempo todo eu vendo ali o agir dele. Ele estava comigo dentro da fornalha, tá? E minha fornalha não estava tão quente não, gente, graças a Deus, mas foi um pouco difícil. Aliás, foi um pouquinho mesmo difícil, mas passou, foi tão rápido, Deus agiu tão rápido na minha vida que eu só tenho a agradecer a Ele por tudo, todas as coisas. Então aqui não é para falar de mim, mas muitas vezes, como eu disse, eu vou falar de mim, que é alguma coisa que eu vivenciei e que trouxe
experiência para que eu pudesse contar para vocês aqui, tá bom? Então, assim, eu corrigi já, né, gente? Não foi um anjo que levou Jesus para o deserto, e sim o Espírito Santo, que conduziu, né? Então, aqui vamos lá. As maiores qualidades de Deus. Essa fonte é do Google, mas também tem pequenos exemplos na Bíblia. Eu quando estudava com os TJ, em Jeová, a minha instrutora, ela me falou das qualidades de Deus. Aqui tá assim, tá um pouco diferente, mas também não deixa de ser. Tem só um pouquinho de uma coisinha aqui, uma justiça. Mas ela na época estudou comigo, que né, paz, justiça, sabedoria, bondade, eram muitas qualidades, mas era, assim, eram as maiores, focou nas maiores, porque Deus tem, né? Então eu vou ler aqui para vocês o que eu aprendi hoje, tá? Que as maiores qualidades de Deus é, primeiro, o amor, segundo, santidade, terceiro, justiça, porque Deus também é justiça, gente, né? Temos que ter o temor, por isso temos que ter o temor de Deus. Aí, ele também é misericórdia, fidelidade, além de atributos como onipotência. O que é que significa onipotência? Onipotência quer dizer, gente, que Deus é todo poderoso, onipotente, não tem outro maior que ele, outro que possa mais que ele, tá? E onipresença, ele é presente em todo lugar, ou seja, Deus está em toda parte, tá? Quando diz em todo lugar, é em todo lugar. Você pode dizer, dentro de um prostíbulo, Deus está? Claro que Deus pode, com certeza, estar lá, né? Pode sim, porque ele está em toda parte. Então, se diz toda parte, só que lá não tem muita santidade, né, gente? Assim, sem julgamento, não tem santidade, então vai afastar a presença de Deus e vai dar legalidade ao mal. Mas quem está se prostituindo ou fazendo alguma coisa do tempo pode ser alcançado por Deus, como tanta gente foi, né, gente? Pode ser alcançado por Deus, restaurado, virado um filho amado, Então, assim, julgamento zero, entregar na mão de Deus e nunca julgar o próximo, gente, né? Quando fala no julgamento, não julgar é não julgar mesmo, é deixar com Deus, é deixar o agir de Deus, é orar pelo próximo e não julgar. Então, vamos lá. Onipresença, né, que é justamente ele está em todo lugar, ele é presente em todo lugar. É por isso que diz, né, que nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas, e quando Deus sabe todas as coisas, nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, muitas vezes uma pessoa que ainda está no caminho da perdição, né, ela mata, ela rouba, ou ela faz coisa escondido, ou até mesmo nós podemos fazer alguma coisa ali e achar que Deus não está vendo. Mas Deus vê todas as coisas, gente. Ele está em toda parte, ele vê todas as coisas. Então, nada ficou oculto aos olhos de Deus. Então, nunca a gente acha que pode cometer um erro e porque as pessoas não viram, Deus viu. Então, vamos ter cuidado. Aí, aqui, ó. Ele é presente em todo lugar e ele é onisciente. O que significa onisciente? Onisciente, gente, é que ele sabe de todas as coisas, como a palavra de Deus diz, né? Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo. Então, não adianta querer enganar Deus, porque ele sabe de tudo. E assim, Deus é tão onisciente que onisciente, onipresente, é tão que às vezes você não precisa nem contar o que está sentindo,
que Ele sabe o desejo do seu coração, muitas vezes Ele realiza. Então, fica essa dica. Gente, eu vou ter que parar por aqui, chegou alguém na porta. Deus abençoe todos vocês, espero que o conteúdo seja útil. Fiquem com Deus.